Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre os impactos do contingenciamento de recursos para a educação. Eu converso com Gabriel Correia, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, que é uma organização focada em contribuir para o avanço das políticas públicas educacionais. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, vamos começar inevitavelmente falando por essa questão do contingenciamento, que inclusive levou a manifestações em todo o país, não é? O presidente se posicionando contra os manifestantes, os chamando de idiotas. O que motivou foi aquele corte de recursos, anunciado de uma forma bastante polêmica também. No final se viu que o corte seria sobre as despesas não obrigatórias, mas no final das contas, qual o impacto efetivo que isso pode ter? Denise, importante primeiro dizer que uma coisa é o debate técnico sobre contingenciamento, sobre bloqueio orçamentário, e outra coisa é um debate ideológico de como tudo isso foi feito, foi anunciado pelo atual governo e todas as questões que o governo vem levantando contra as universidades, contra o ensino superior, principalmente na área de humanas, até contra os professores de educação básica. Então, falando de contingenciamento especificamente, essa é uma ação não específica desse governo, diversos outros governos fazem contingenciamento no seu orçamento, que acontece quando a arrecadação de tributos do governo ela é menor do que o que foi orçado no ano anterior. Então, o governo bloqueia por um certo tempo os recursos de diversas pastas da administração pública. Em ano como o de 2019, em que a gente tem cada vez mais um crescimento previsto do país mais baixo, é quase certo que o contingenciamento vai virar, sim, corte. Então, tenta-se fazer uma confusão, falar que não é corte, é contingenciamento, mas a gente sabe que esse contingenciamento, esse dinheiro, dificilmente vai ser visto pelas universidades, pelas secretarias de educação. O contingenciamento pode voltar, o corte não. Como a economia não está crescendo, a tendência é o contingenciamento virar corte, é isso? É exatamente isso. E aí tudo começa, a confusão começa como o ministro anunciou isso. Então, lembrando que o ministro começou com aquela discussão de 3 universidades que teriam orçamento bloqueado por balbúrdia, então, sem nenhum critério técnico, um anúncio meio subjetivo e ideológico do ministro, e aí causou, com todas as outras manifestações de enfrentamento, de conflito com o ensino superior, com o meio educacional, e sem ter apresentado nenhuma pauta positiva ainda, em 5 meses de governo, aí a gente vê as manifestações da rua que corretamente cobram ações propositivas e positivas para a educação brasileira. Agora, a gente já teve um ministro convocado, né, para conversar lá em plenário no Congresso, foi a primeira convocação, não foi convite. Amanhã ele vai participar de uma nova comissão também para discutir essas questões relacionadas à educação. E tivemos no outro extremo o presidente Bolsonaro falando que gostaria de utilizar os recursos da Lava Jato, aquele acordo com a Petrobras, para a educação. No final das contas, o que você acha que é possível esperar em termos de gestão da área educacional do país com o atual governo? Essa nova equipe que está no Ministério da Educação assumiu há 1 mês. Então, a gente teve 3 meses de muita confusão com o ministro Ricardo Vélez, que foi demitido pelo presidente. Essa nova equipe está há 1 mês. E se, por um lado, se propôs ao diálogo, chamou secretários de educação, chamou organizações do terceiro setor especialistas para ouvir propostas, por outro, trava essa guerra ideológica, essa guerra contra o ensino superior e faz, algumas vezes, discursos de ódio e discursos que incitam o conflito na educação básica e na educação superior. Então, são 2 caminhos que divergem entre si. O ministro não vai conseguir travar uma guerra ideológica e avançar em resultados educacionais. Espera-se que ele consiga focar na agenda que a gente precisa, na agenda da aprendizagem, na agenda que a educação realmente precisa para avançar e deixe de lado essas questões ideológicas que não levam a nada e só vão criar mais confusão. Agora, Gabriel, qual seria a prioridade hoje da educação? Porque, independentemente de toda essa turbulência, esse ruído que nós tivemos nos últimos meses, a educação no Brasil é precária. Desde a alfabetização, a gente tem o analfabeto funcional que muitas vezes passou por alguns anos de escola, não é? Nós temos uma baixa qualificação depois do profissional, você tem uma discrepância muito grande entre o ensino público e o ensino privado. Não é? Como resolver essa carência educacional que nós temos no país, até para ter depois mais produtividade, não é? A qualidade do nosso profissional fica comprometida já na base, né? Essas questões são muito importantes, Denise. Quando a gente tira uma foto da educação brasileira, a gente vê realmente um cenário muito crítico. Um cenário que tem muitas questões graves que precisam ser resolvidas. Mas é importante também olhar para o filme.
Será que o Brasil está estagnado? Será que a gente está piorando? E a gente vê que há melhorias importantes na educação brasileira. Primeiro, em questão de acesso, se lá em 1970 metade das crianças estavam fora da escola, hoje a gente praticamente universalizou o ensino. E mesmo em questões de aprendizagem, ali no começo da trajetória escolar, no 5º ano, a gente vem melhorando ano após ano os índices de aprendizagem dos nossos alunos. Agora, é bem verdade que no 9º ano do ensino fundamental, especialmente no ensino médio, a gente ainda tem uma situação crítica. O que precisa ser feito? Focar nos reais problemas da educação. E qual o principal problema hoje? A questão da aprendizagem dos nossos alunos. Isso a gente só vai resolver com uma agenda de diversas políticas públicas. Não existe bala de prata na educação, mas que olhe muito para o trabalho que é feito dentro de sala de aula. Apoiar o professor, dar mais formação para ele, dar mais qualificação profissional, desenvolvimento e condições de trabalho para que o trabalho dentro de sala de aula possa promover melhorias na aprendizagem dos nossos alunos. Mas aí a gente entra numa outra questão colocada também pelo atual governo, que é aquela história de querer filmar o professor, que a ideologia estaria muito presente nas aulas desde o ensino básico, não é? Porque o que se estimulou foi exatamente isso. E tem, de fato, um problema de qualificação dos professores. Então, como você começaria a resolver isso? Qual é a proposta que vocês teriam para isso? Acho que o primeiro ponto, você bem tratou, é para a política pública ter efeito, a gente precisa de uma cadeia muito bem alinhada, desde a gestão pública, desde o Ministério, das secretarias, passando pelos diretores escolares, passando pelos professores. Sem essa cadeia muito unida, a gente não vai conseguir avançar. E essas colocações do governo de incitar os problemas dos professores, incentivar a filmagem em sala de aula, acaba quebrando o elo dessa corrente que precisa estar muito bem alinhada. Então, a primeira coisa é terminar com as questões ideológicas, deixar de lado essa pauta do governo e focar nas políticas públicas que dão resultado. Tem políticas públicas que já deram resultado no Brasil, no mundo, então olhar para a formação dos professores, para a formação dos nossos gestores escolares, apoiar as políticas de alfabetização no Brasil, de primeira infância, de ensino médio. Então, existe uma pauta extensa que precisa ser tocada, mas para isso, de novo, deixar a questão ideológica de lado, focar nos reais problemas da educação, olhar para o que funciona. O Brasil tem boas experiências, o mundo tem boas experiências e a gente precisa trazê-las aqui para todo o nosso território nacional. Agora, Gabriel, a gente percebe até pelas redes sociais que muitos pais concordam com essa questão da ideologia, né, que acham que os professores acabam tentando induzir os alunos, não necessariamente do ensino básico, mas ensino médio, a terem um direcionamento mais para a esquerda. Você acha que isso aconteceu de fato no ensino brasileiro? A gente não tem nenhum diagnóstico de que isso é realmente um problema. Acho que não é difícil acreditar que existem problemas pontuais. Acho que temos 2 milhões de professores no Brasil. Com certeza tem professores que têm práticas inadequadas. Agora, isso está longe de ser o principal problema, isso está longe de ser um problema geral da educação básica brasileira. O problema está na formação dos professores, nas condições que a gente dá para eles nas escolas, nos diretores escolares, na infraestrutura das escolas. Então, vamos olhar para o que funciona no mundo. E nenhum país conseguiu avançar na qualidade do ensino com essa pauta ideológica contra os professores. Agora, nós já tivemos alguns estudos que apontaram que o problema do Brasil não é necessariamente o quanto que tem de recursos disponíveis para a área, mas a forma como eles são aplicados. A questão, por exemplo, da preocupação com o ensino básico. Muita gente defende que nas universidades quem tem poder aquisitivo maior paga a mensalidade. Você acha que de fato é isso que ocorre? Não é a falta de dinheiro? Isso é uma questão importante. Então, será que o Brasil gasta muito ou pouco em educação? Ou gasta mal? Ou gasta mal. Então, e aí acho que a resposta depende de para onde você está olhando. Então, vamos pensar numa família brasileira, uma família de classe média baixa brasileira que faz um esforço, todo mês faz economias e consegue pagar para os seus filhos uma mensalidade numa escola particular de 300, 350 reais. Essa família gasta pouco ou muito em educação? Ora, depende. Se você vai olhar para o percentual da renda dessa família que ela gasta em educação, você vai falar, olha, ela gasta bastante. O esforço que ela faz é considerável, uma parcela da renda considerável ela coloca em educação. Mas se você vai olhar para o quanto ela de fato paga, os 300 reais, comparado com as escolas de elite que a gente tem no Brasil, ainda é um valor baixo. As escolas de elite estão ali 1.000, 2.000, até 3.000 reais as melhores escolas. Isso reflete no Brasil. Será que o Brasil gasta muito ou pouco em educação? Em relação à renda, em relação ao nosso PIB, a gente de fato gasta mais ou até em linha com outros países. Agora, quando a gente olha o investimento por aluno na educação básica, a gente ainda está muito aquém do valor investido. Então, o Brasil é um país, entre aspas, de classe média baixa. O que a gente precisa fazer, então, de um lado, melhorar muito a eficiência dos nossos recursos, quanto a gente gasta, dá para ser gasto muito melhor,
mas também uma agenda de ampliar os investimentos da educação básica ao longo do tempo, com o crescimento econômico, com a mudança demográfica, é fundamental. Então temos que terminar com esse discurso de que já gastamos muito, mas precisamos melhorar o investimento e gastar mais por aluno da educação. Agora, em termos práticos, quais seriam as propostas do Todos pela Educação para reformular mesmo o ensino no Brasil e conseguir produzir resultados visíveis em termos de qualificação desde a criança? Todos pela Educação, ano passado, juntou uma série de especialistas, mais de 80 especialistas, 19 organizações, para apresentar e elaborar uma proposta de políticas educacionais para a gente avançar na aprendizagem. Essa proposta ela tem como eixo central os professores, então desde a formação dos professores até os mecanismos de ingresso, estágio probatório, formação, desenvolvimento profissional e assim por diante. Passa pela implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é fundamental, um apoio do governo federal para a implementação dessa base em todo o território nacional. Mudanças na governança da educação, então o que é a atribuição dos municípios, dos estados, do governo federal, como esses entes se conversam para não ter desalinhamento nas políticas públicas, um financiamento muito mais redistributivo, e aí tem uma proposta importante de Fundeb, que é um mecanismo fundamental da educação básica, que está sendo rediscutido agora no Congresso, e aí um apoio do governo federal para a primeira infância, uma etapa fundamental do desenvolvimento de todos nós e de todas as crianças, a alfabetização ainda muito crítica no Brasil, metade das crianças chega no 3º ano do ensino fundamental ainda analfabetas, e aí o novo ensino médio. O Brasil vem rediscutindo ao longo dos últimos anos um novo modelo de ensino médio e as secretarias estaduais, especialmente, precisam dar muito foco para essas mudanças, para a gente conseguir fazer uma escola muito mais atrativa para os nossos jovens. Então, um conjunto de propostas, um conjunto de políticas que já foram apresentadas para todos os candidatos no ano passado e já foram apresentadas para o atual governo. Agora, de onde vem a maior deficiência na alfabetização? Por que da gente constatar alunos que já cursaram alguns anos e ainda tem uma deficiência enorme na hora de ler, não conseguem ler, não conseguem formar uma palavra? De onde vem isso? É formação dos professores, é método de ensino? Acho que tem uma questão importante, tem várias questões, não tem uma resposta única, mas tem uma questão importante da primeira infância. Então, como que foi o desenvolvimento dessas crianças nos primeiros anos de vida? Essas pesquisas mostram que é fundamental, inclusive, para a alfabetização. Então, são fatores até extraescolares, muitas vezes. E dentro da escola, o principal elemento, o elemento mais importante para a gente conseguir alfabetizar são os professores. Então, a gente dá as condições, dá a formação, dá a qualificação necessária para a alfabetização acontecer, é fundamental. Então, acho que é uma agenda múltipla, mas esses são dois fatores muito importantes para avançar. Porque se você comparar, por exemplo, em alguma escola particular, crianças com 3, 4 anos já estão começando a escrever, né? Já conseguem elaborar a palavra, né? O desenvolvimento é muito diferente, né? Então, se você imaginar os professores dando o mesmo tipo de ensino, né? Como é que você explica essa diferença toda? Então, a impressão que a precariedade viria da própria formação dos professores. Também, exatamente. Porque a criança é muito jovem, ela não estaria aprendendo em casa. Isso. E o contexto familiar das crianças mais pobres que chegam na escola é muito desafiador. Então não é fácil você alfabetizar uma criança que nunca teve contato com um livro, que nunca viu os pais lendo um jornal, que não tem esse contato com a leitura dentro de casa. Então, reforço o ponto. A formação dos professores, o apoio profissional que a gente dá para eles é muito importante para a gente resolver esse problema da alfabetização no Brasil. Agora, Gabriel, vamos voltar ao começo da nossa conversa, a questão do contingenciamento. Efetivamente, que perdas que pode provocar? Já há muita reclamação em relação à pesquisa, mas em relação ao ensino mesmo, pode trazer prejuízos efetivos? Qualquer contingenciamento que não deixe claro exatamente quais programas vão ser cortados e como, podem trazer prejuízo. Então, o contingenciamento ele foi geral, ele vai desde a educação básica até a pós-graduação, até as pesquisas. Então, na educação básica, por exemplo, programas de transporte, programas de livro didático estão sendo afetados. E aí, esse apoio do governo federal de como as redes, como as secretarias de educação vão lidar com esse bloqueio de recursos é muito importante. Você simplesmente anunciar sem nenhum diálogo, isso pode impactar a vida dos alunos e dos professores no dia a dia escolar e aí prejudicar a aprendizagem, que é, de novo, um grande problema da educação brasileira. Porque em alguns casos pode ficar aquela escolha, ou continua financiando a pesquisa, e tem pesquisas muito importantes, ou outro tipo de atividades, isso a gente pensando nas universidades, né? Então você tem que fazer escolhas que podem acabar comprometendo o resultado final, não necessariamente o ensino, né? O contingenciamento, por exemplo, no ensino superior, quando ele é linear para todas as universidades, você acaba tirando dinheiro de universidades que já estão super apertadas, enquanto você poderia
pensar em outros mecanismos, até outras universidades que poderiam ceder. Qualquer corte linear corre riscos de prejudicar boas iniciativas que estão em andamento. Agora, Gabriel, a gente tem questionamentos muito fortes aí em relação à ampliação do gasto com a folha de salários e aposentadoria também, né, nas universidades. Nós temos até aqui a proposta de uma CPI para as universidades em São Paulo, para tentar entender o porquê dos gastos, apesar delas terem conseguido resultados melhores aí nos últimos anos. Então, há uma desconfiança com relação à aplicação de recursos. Você acha que ela é justificável? Acho que qualquer revisão orçamentária na gestão pública é válida. Então, o gestor público precisa estar constantemente reavaliando os gastos e vendo se os gastos públicos estão dando o melhor resultado possível. Agora, essa pauta não pode ser misturada com uma pauta ideológica, com uma pauta partidária, com uma pauta de conflito contra o ensino superior. Então, é preciso chamar os reitores para dialogar, é preciso fazer estudos técnicos e não simplesmente, como o governo parece estar fazendo, criando essa guerra cultural ou essa guerra contra o ensino superior brasileiro. Isso não é adequado, isso pode inclusive contaminar a agenda de políticas da educação básica. Não é possível separar uma agenda para a educação superior e uma agenda para a educação básica. O setor educacional ele está de olho nas duas. Então, está na hora do ministro e da equipe do Ministério focar numa agenda técnica, numa agenda de políticas educacionais em prol da educação que realmente importa e não de pautas secundárias. E nós temos inclusive já uma iniciativa do governo para tentar controlar a escolha de reitores, né, das universidades. Tem toda a questão da autonomia das universidades que precisa ser respeitado. Então, de novo, o governo não pode entrar nesse embate, nesse conflito com as universidades, porque não é desse jeito que a gente vai conseguir avançar na educação. Todo país que se desenvolveu, tanto economicamente quanto socialmente, teve na educação o seu principal motor. E o Brasil precisa reconhecer isso. Despriorizando a educação, entrando em conflito com o setor educacional, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema. Inclusive para desenvolvimento, o governo fala tanto na questão da segurança, e a gente sabe que a segurança na base passa muito pela educação, né? A educação influencia na segurança, na saúde, na desigualdade econômica e social. Então, a educação é o motor do crescimento sustentável, é o motor do crescimento com justiça social. Se a gente despriorizar essa pauta, se a gente ficar tocando pautas ideológicas, a gente não vai conseguir resolver o problema. E agora, como é que você avaliou toda essa mobilização que nós tivemos dos estudantes, que o governo acabou colocando como um movimento político, mas a gente viu, até acompanhou aqui na região as mobilizações com estudantes, com professores, mas a disposição de se manifestar contra o contingenciamento ou corte, como se prefira falar. Você achou positiva essa iniciativa? Eu acho que toda manifestação, enquanto pacífica, como essas foram, são legítimas e justas, e essas, principalmente, que aconteceram na semana passada, mostram um descontentamento geral do setor educacional, não só especificamente com o contingenciamento, com os cortes, mas com o fato de o governo não ter apresentado ainda uma agenda propositiva, positiva para a educação brasileira. O governo entra em guerras ideológicas, tem vai e vens, recuos, políticas que vão, voltam, teve toda a confusão na equipe do Ministério da Educação, que mudou diversas vezes. Então, o setor ainda não se estabeleceu, o governo federal ainda não apresentou uma agenda positiva para a educação. Isso acaba influenciando e incitando as manifestações de insatisfação com a atual política educacional do governo. Essas foram no âmbito nacional, mas eu acho que é importante lembrar que nós já tivemos muitas manifestações aqui em São Paulo, inclusive puxadas aí pelos professores, cobrando melhores condições dos governos estaduais, de prefeitura. E isso costuma acontecer de uma forma até bastante comum, não é? Porque há uma precariedade desse lado. Você falava da questão de formação dos professores, passa também por uma remuneração para que você possa ter professores melhor qualificados e mais interessados na carreira? Passa também por isso. Então, a carreira do professor, a gente sabe hoje que ainda é uma carreira desvalorizada, que poucos alunos de alto desempenho lá no ensino médio querem e buscam essa carreira. Então, o aumento de remuneração somado com outros fatores de valorização dessa carreira é muito importante. Os países que mais avançaram em educação são aqueles que conseguem atrair jovens com bom desempenho, com boa motivação para a carreira do professor. Então, é possível mudar esse quadro. Perfeito. Nós conversamos com o Gabriel Corrêa, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise.